Meus cumprimentos a todos. Eu sou o professor Vivaldo José Breternice, da Faculdade de Computação e Informática, e hoje nós temos o prazer de receber aqui o Antônio Carlos de Brito, que é um executivo da Infor. Brito, prazer em tê-lo aqui. Como vai, professor? Tudo em paz. Eu gostaria que você nos dissesse um pouquinho a respeito da Infor, da sua própria vivência profissional, antes que nós entremos no tema da nossa conversa de hoje, que é o valor em projetos de TI. Excelente. Bom, a Infor é uma multinacional, ela desenvolve e comercializa sistemas de gestão. Então, ERP, CRM, gestão de armazenagem, sistemas de otimização de supply chain. Então, ela está envolvida em todos esse tipo de sistemas, né? O meu papel lá na Infor é de fazer a engenharia de valor para esses sistemas, né? Para o processo de comercialização desses sistemas. Traduzindo em uma linguagem muito simples, é ver se vale a pena investir nesses sistemas, né? Se esses sistemas, uma vez implantados, se pagam, né? Com a geração de benefícios que esse sistema gera. Muito bem. Antes de entrar efetivamente no nosso tema de hoje, eu gostaria de lembrar a todos que o Brito é mackenzista, né, Brito? Sim, estudei aqui de 80 a 82, né, fiz colegial aqui, o prédio ainda existe, né, aqui tá quase difícil de reconhecer aqui o Mackenzie, né, mas tem um M gravado aqui no coração. Sim. Que bom, isso nos deixa ainda mais feliz por tê-lo aqui. Mas vamos partir ao tema da nossa conversa, o valor em projetos de TI. Você poderia nos definir o que é valor? Quando a gente fala em valor, nós estamos falando só em custo, estamos falando em mais algumas coisas, além do custo, de outros benefícios, outras vantagens que a empresa pode ter. Poderia nos definir isso um pouco melhor? Quando a gente se refere a valor é o resultado que a gente tem entre o que um projeto, um processo gera, então Sim. Quais são os benefícios e qual que é o investimento necessário para manter esse processo funcionando. Então, é muito fácil a gente pensar naquelas arvorezinhas, né, que tem uma árvore de valor que fica muito fácil de olhar, né? Então, se a gente imaginar valor como sendo o retorno sobre o capital investido, retorno a gente pode resumir assim em margem, né? A margem vem de receita menos custos, menos despesas. Né? Então essa parte é a margem. E daí o valor investido é o capital de giro. Então tudo aquilo que você financia o seu fornecedor, financia o seu cliente, financia seus inventários, né? Seus estoques para você manter isso funcionando e os ativos fixos que você tem dentro da sua empresa. Perfeito. Então, isso a gente conta valor, né? E valor é ao longo do tempo. Então, quanto mais rápido você consegue isso, mais valor tem, né? R$1 hoje vale mais do que R$1 amanhã. Essa daí é uma máxima, né? Então, quanto mais rápido a gente consegue recuperar esse real, melhor. Falando especificamente de tecnologia da informação, que é o tema-chave da nossa faculdade, da nossa unidade aqui dentro do Mackenzie. Por que a gente deve avaliar valor de um projeto de TI? O que é importante considerar ao se estimar esse valor? Bom, um sistema de TI, né, um sistema de tecnologia de informação, é um projeto que concorre com vários outros projetos dentro de uma empresa. Então, se a gente imaginar uma empresa industrial, né, você tem vários projetos que exigem investimento. E você começa a colocar isso daqui numa tabela, numa lista, e fala, olha, se eu comprar essa máquina para expandir a capacidade, isso exige tanto de investimento. E me traz tanto de capacidade produtiva, que me traz tanto de venda, que me traz tanto de margem. Né? Então, e você vai colocando isso daqui, né, e vai comparando esses projetos aí. E daí entra os nossos projetos de TI. Né? Perfeito. E vai lá o gerente de TI ou o diretor de TI explicar
para a diretoria, por que é que aquele projeto lá é fundamental? Olha, eu tenho que apresentar um caso. Né? Qual que é o caso? Quanto que me traz de benefício, em quanto tempo, quanto vai exigir de investimento, quantas pessoas é que eu vou ter que alocar dentro desse projeto para fazer esse projeto acontecer, quantas pessoas operam esse projeto depois que ele é implementado. Sim. Então, tudo isso acaba sendo assim, uma defesa para você, para o gerente de TI, para o diretor de TI, conseguir obter fundos para conseguir investir. Né? Então, a importância está aí. Qual é o processo que você emprega para conseguir defender esse seu projeto? E os critérios, né? Os critérios que a gente usa, normalmente são em quanto tempo esse projeto se paga. Então, eu vou investindo, vou gastando, daí o projeto começa a funcionar, né? O Go Live. Né? Perfeito. Então, daí do Go Live, ele começa a gerar benefícios. Né? Essa curva de benefícios vai chegando até o ponto que o benefício se iguala com aquilo que se investiu. Quanto tempo decorreu? É o payback. Isso daí é uma das medidas importantes. Uma segunda medida muito importante é qual que é o valor presente líquido disso. Ou seja, ao longo do tempo, de novo, a gente volta à história do real de hoje, Sim. que vale mais do que o real de amanhã, né? Eu trago todos esses reais que eu gero, menos os reais que eu gastei, que eu investi, e eu trago valor presente. Então, hoje, quanto é que me sobra? Quanto sobra no bolso de quem investiu nesse projeto? Isso daí é o valor, e isso certo. é medido, e isso é uma das medidas super importantes para você definir se um projeto vai ser implantado ou não. Mais especificamente para a área de tecnologia, de sistemas de informação, existe alguma metodologia tradicional, digamos assim, popular, que embute todos esses conceitos? Alguma coisa que os nossos alunos possam começar a pensar quando estiverem envolvidos em um projeto desse tipo? Bom, a metodologia tradicional para se fazer isso daí é o fluxo de caixa descontado. Perfeito. Né? Que é justamente isso daqui, né? Você coloca todos os fluxos, ou seja, o que você ganhou, o que você investiu, né? O que custa para operar aquele sistema, e você coloca isso daí ao longo do tempo. Né? E daí você coloca 24 meses, 36 meses, 60 meses, né? Então os projetos são mais ou menos nessa duração. Né? E o método em si, né, do fluxo de caixa descontado é relativamente simples. Difícil é você estimar o benefício. Perfeito. Como que você realmente como que você estima o benefício, né? O investimento é muito fácil também, né? Que você pergunta para 2, 3, 4 fornecedores, né? Então, né, no meu caso, eu recebo aí um pedido de quanto que vai custar esse projeto, né? Então eu posso falar, olha, vai custar tanto de licença, vai custar tanto de implementação, ou vai custar tanto por mês de subscrição aí de um sistema na nuvem, não é? Mas e os benefícios? Os benefícios daí você precisa comparar com outras experiências. Então você pode ter experiência interna, pode ter experiência de empresas parecidas com a sua. Você pode consultar benchmarks, né? Então referências, de novo, quanto é que custa para processar 1000 contas, quanto custa para emitir 1000 faturas. Então, esses valores você consegue ter uma ideia e você compara contra o valor que você tem hoje. E daí dessa diferença você consegue dizer, olha, quando eu entrar em velocidade de cruzeiro, esses valores aqui são a geração do benefício. E daí isso que você consegue convencer depois o seu diretor financeiro, né, que tem que estar junto com você nessa defesa, né, para conseguir mostrar para todo mundo que vai ter benefício e que você consegue se pagar ao longo do tempo. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso tempo, mas eu teria ainda mais uma pergunta. Sim, por favor. Voltada especificamente para o pessoal da área de TI. Quando se faz um estudo desse tipo, a prática mostra que quem está envolvido do ponto de vista das áreas de TI são apenas os executivos top, o CIO, por exemplo, ou às vezes profissionais mais em nível técnico têm participação? Isso é um corte transversal, né? Então, eu vejo assim, gente, né, sem dúvida, né, o CIO, o diretor de TI,
o gerente de TI tem um papel de liderar o processo, mas depende de gente que tem o contato com as áreas de negócio, né? Então os famosos business partners, os business analysts, né? Os analistas das áreas de negócio, o pessoal de infraestrutura e mais recentemente o pessoal de comunicações, né? Por conta de muitas soluções estão na nuvem, então eles também são envolvidos para dizer se a empresa tem a capacidade para implantar isso ou não. Então tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Uma pergunta que eu sempre faço aos nossos convidados, fica muito fácil você falar em fatores críticos de sucesso, Sim. experiências felizes, etc., né? Dizem que o sucesso tem muitos pais e o fracasso é órfão, né? Existe algum caso clássico envolvendo grandes empresas multinacionais, de presença mundial, em que esse tipo de coisa foi conduzido de maneira equivocada e gerou algum grande fracasso? Tem algum grande desastre que a gente pode reportar? Vários desastres, né? E existem listas aí disponíveis na internet falando, olha, a empresa tal devolveu o sistema, eu não vou falar os nomes, né? Mas assim, a empresa tal devolveu o seu sistema, está processando o fornecedor de tecnologia tal. Outra empresa está processando não só o fornecedor de tecnologia, como a consultoria que fez a implementação desse projeto, porque depois de 5, 6, 8, 10 anos, não conseguiu implantar o sistema. Então, esse tipo de problema é reportado quando a gente começa a entrar já nas páginas policiais, né? Não sair das páginas de negócio e ir para as páginas policiais. Você encontra esses casos aí, são muito tristes. Quando a gente olha a magnitude dos números, a gente fica chocado. São coisas assim de 25 milhões, 30 milhões de dólares de prejuízo. O último que eu lembro de ter lido era alguma coisa como 150 milhões de dólares de perdas e danos contra o fabricante do software e a companhia que estava fazendo a implementação. Existem alguns casos clássicos aí, né? Por exemplo, está em toda a literatura, a gente pode dizer o nome, a Fox Mears, né? Que era uma empresa americana. Mas a minha pergunta focava mais no aspecto de o projeto foi um fracasso por não trazer retorno, pela análise de valor ter sido equivocada. Não por questões técnicas, tá? Mas pela parte de análise de valor mal feita. Sim, acontece, mas ninguém fala. Ninguém fala. Né? Porque chega uma hora e fala, o projeto não está dando dinheiro, não sei o quê. Daí o que o pessoal faz é correção de rota, para pelo menos equilibrar o valor. Então, se entra com algum tipo de medida comercial, né? Então, olha, me dá um desconto porque a conta não está fechando. Certo. Aí é um das saídas clássicas, né? A outra esse daqui não deu certo, mas se a gente colocar, aumenta, né? Se a gente colocar um outro aqui, a gente consegue melhorar, né? E daí com esse outro, né, ele se paga, né? Mas assim, normalmente, eu acho que de 75%, 80% dos projetos que a gente faz o levantamento, etc., todos eles seguem dentro do esperado, né? Quando começa a fugir muito é que houve mudança de escopo, etc., e tal, que também é um outro perigo, né? O projeto não é mais aquele que a gente avaliou, né? Então, daí a gente fala, puxa vida, e agora, né? Mas dos 75%, 80% dos projetos que eu vi até agora, eles todos chegaram às vezes a valores bem mais altos do que aqueles que a gente estava esperando. Tem um relatório, agora é o que me lembrei, tem um relatório da Panorama Consulting, que compara, eles chamam de The Clash of the Titans, né? Ou a guerra dos titãs, né? O conflito dos titãs, e mostra os 4 principais fornecedores de ERPs, e uma das medidas é quanto de valor que trouxe o projeto comparado com aquilo que você estava esperando. E daí mostra lá os percentuais e tal. É bem interessante. Isso daqui os seus alunos podem consultar gratuitamente. Nós temos usado os relatórios da Panorama, que bom. Os relatórios anuais da Panorama, e procuramos sempre alertar os alunos para esses aspectos, né? Às vezes uma solução brilhante do ponto de vista técnico
do ponto de vista negocial, acabou sendo um fracasso na medida Exato. que você não trouxe valor, não adicionou valor à empresa. Exato. Essa é a missão nossa, né, do fornecedor, né, e daí essa aliança que a gente tem com os clientes. Né? Perfeito. Muito bem, Brito, nós agradecemos muito a sua presença hoje. Ficamos felizes em tê-lo aqui, de volta à sua casa, o Mackenzie, que é a sua casa. Sempre um prazer. Né? E com certeza vamos abusar da sua disposição e nos ajudar em outras ocasiões, em outros programas. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos.